Olá, tudo bem com você? Nesta aula, realizaremos a resolução da questão 65 da prova V da FUVEST 2015 em sua primeira fase. Vamos conferir então o enunciado dessa questão, que traz o seguinte. O guindaste da figura ao lado pesa 50.000 newtons, sem carga, e os pontos de apoio de suas rodas no solo horizontal estão em x igual a 0 e x igual a menos 5. O centro de massa cm do guindaste sem carga está localizado na posição x igual a menos 3 e y igual a 2 metros. Na situação mostrada na figura, a maior carga P que esse guindaste pode levantar pesa. E aqui as alternativas trazem os pesos possíveis para esse peso P representado na figura em questão. Bem, como é que eu posso determinar qual o peso máximo que esse guindaste pode levantar? Vamos supor o seguinte, que esse peso aqui não seja tão pesado. O guindaste então pode levantá-lo, de uma forma facilitada. Porém, à medida que esse peso for aumentando sua massa, ou seja, o seu peso, há uma tendência dessa roda traseira levantar. Você deve ter visto um filme, uma situação real, na qual o guindaste começou a tombar devido ao excesso de peso dessa extremidade aqui. Nessa condição em que o guindaste está na iminência de tombar, vamos supor que a normal, ou seja, a força entre o solo e a roda, nessa situação seja nulo. E a roda da direita, essa roda da frente aqui, vai servir então como um polo de rotação para o guindaste. Opa, estamos falando aí de rotação do guindaste, então vamos trabalhar com momentos de força. E que forças estão aí situadas nessa situação? Primeira força aí, é claro, o que devemos descobrir? A intensidade do peso desse bloco. Vou chamar de P, como está indicado na própria figura que a FUVEST ofereceu. Além disso, outra força importante aí. O peso do caminhão, que é direcionado a partir do seu centro de massa. Para diferenciar esse P aqui, vou chamar esse peso do guindaste de Pg. Tudo bem? Só esqueci de marcar o vetor aqui. Legal. Então nós temos essas duas forças atuando nessa situação. Para que o guindaste não tombe, basta recordar que a somatória dos momentos aplicados a esse sistema tem que ser nulo. E vamos considerar que esses momentos estão sendo aplicados a partir desse referencial que está justamente no marco zero. Então vou deixar aqui em relação ao marco zero do eixo horizontal. Tudo bem? Então nós temos duas forças, portanto nós temos dois momentos. E atenção, o momento ele pode ser positivo ou negativo. Vamos usar a seguinte convenção. Se uma força tende a fazer o objeto girar no sentido horário, esse momento, de acordo com a nossa convenção utilizada, será positivo. Ou seja, o momento do peso P deste bloco, como tende a fazer o guindaste a girar no sentido horário, terá um momento positivo. Porém, já a força-peso do guindaste tende a fazer o caminhão a rotacionar no sentido anti-horário. Então, de acordo com a nossa convenção, esse momento será negativo. Tudo bem? Esses momentos somados, para que o guindaste não tombe, tem que ser igual a zero. E vamos recordar de outro ponto importante também. Então a somatória dos momentos tem que ser igual a zero e vamos lembrar da definição de momento. Momento é igual à intensidade da força vezes o braço. Cuidado, o braço é a menor distância possível entre a linha onde está localizada a força e a linha vertical que passa
pelo polo de rotação. Portanto, por exemplo, para a força P, o braço seria então a menor distância entre a linha onde está a força, que é essa linha pontilhada, até o polo de rotação. Portanto, para a força peso do bloco, o braço tem justamente uma distância de 2 metros. Tudo bem? Agora, para a força peso do guindaste, novamente, encontre a linha onde está localizada a força peso do guindaste, que é essa linha vertical que eu estou indicando, e, portanto, o braço do guindaste, essa distância aqui, uma distância de 3 metros, que eu vou chamar de B'. Tudo bem? Legal. Então já sabemos como calcular o momento da força peso-bloco, peso do guindaste, e somando essas forças, elas têm que ser igual a zero, e portanto podemos descobrir então a intensidade do peso máxima deste bloco. Vamos lá? Então só botar a cor azul aqui no meu menu. Pronto. Então vamos lá. Primeiro vamos trabalhar com o momento peso do bloco. Esse momento é igual à intensidade da força P vezes o braço, 2 metros. Mais o momento do peso do guindaste. Opa, lembre-se que ele é negativo. Então temos o peso do guindaste, que vale 50.000 newtons, vezes o seu braço, que é de 3 metros. Esses momentos somados têm que ser igual a zero. Fazendo essa continha básica para resolver e encontrar o valor da intensidade do peso do bloco, você tem que, bem, menos 50.000 vezes 3 dá menos 150.000. Passando ao outro lado da equação, ele fica positivo e o P está sendo multiplicado por 2. Ao ser transferido para o lado oposto da equação, ele passa dividindo. Portanto, o peso do bloco pode ter uma intensidade máxima de 75.000 newtons. A alternativa correta, portanto, é a alternativa C. Tudo bem? Espero então que esta resolução tenha te ajudado e esclarecido possíveis dúvidas que podem ter surgido ao resolver essa questão. Então nos vemos no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.